em um versículo que é muito usado aí em várias instituições, vários locais, com várias interpretações diferentes. E eu acredito que caiba aqui também, né, referente à questão da mentalidade financeira, que é Romanos 12:2, que diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você vê que biblicamente é boa e perfeita a vontade de Deus que a gente renove a nossa mente a cada dia. A gente fala de mentalidade financeira, é que o dinheiro ele não está ligado apenas a gente trabalhar com números, com planilhas, com o dinheiro em si, mas que ele envolve muitas outras coisas, né? O dinheiro envolve questão de crenças, envolve questão de autorresponsabilidade, envolve a questão de você traçar, né, seus objetivos, metas. Tem muito a ver também com a questão de psicologia financeira, tem a ver com a neurociência, né? Porque assim, se a gente não mudar a forma de pensar sobre o dinheiro, ele nunca vai chegar até a gente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a nossa forma de pensar referente ao dinheiro. Então assim, a gente precisa muito de ter a questão da sintonia, né, com o dinheiro. E essa sintonia o que? Ela envolve todas as áreas. Então se eu não estou bem em uma área, pode ser que afete a outra área. Então quais são essas áreas que a gente tem que estar bem? Você tem que estar principalmente na área espiritual, na área emocional, na área social, área física, né, profissional e a área financeira. Se eu estou bem em todas essas áreas, aí eu vou estar muito bem também na questão da área financeira. Então envolve tudo esse sentimento. Então assim, eu preciso ter saúde emocional para ter paz financeira, entendeu? Então a gente precisa ter essa saúde emocional para ter essa paz financeira. E como é que a gente faz isso? E como é que eu consigo ter essa paz financeira e consigo ter essa saúde emocional? É a gente lidando aí com duas situações assim muito interessantes que a gente convive todos os dias, em todas essas nossas áreas aí, que é a questão da razão e da emoção. Então assim, a razão e a emoção, ela vive ao nosso lado sempre, né? Sempre a gente tendo que lidar com elas ali. O que eu preciso fazer com a razão referente às finanças e o que eu preciso fazer referente à emoção. Porque assim, quando a gente fica endividado, quando a gente entra, gasta o que não pode, compra o que não pode, faz gastos que só depois que a gente vai pensar, por que eu fiz isso, para que eu fiz isso, não precisava. Isso ali você agiu pela emoção, você não deixou a razão falar. Então assim, quando a gente age pela razão, a razão ela nos diz o que fazer, é mais sensato, né? Ela nos diz o que fazer. A emoção não, a emoção ela nos põe em movimento, ela nos leva a agir. Então assim, tem um exemplo muito fantástico, é como se fosse, eu lembro, acho que quem é mais experiente aí da minha época vai lembrar aí do desenho lá do cachorro do Mickey, né, do Pluto, que ele tinha um anjinho e tinha um demôniozinho lá falando com ele lá. Ah, faz isso, faz aquilo. O anjinho tentando protegê-lo e o demôniozinho tentando empurrar para ele fazer a coisa errada. É mais ou menos dessa forma que funciona a questão da razão e da emoção. Quer ver outro exemplo aqui? A quem fuma. Ah, ele está ali na razão falando, não, eu preciso parar de fumar, porque ele sabe das consequências do que o cigarro faz com ele. Mas a emoção não deixa ele parar de fumar, ele continua fumando. Por quê? Porque às vezes ele teve algum problema na família, teve alguma causa lá que aconteceu, que ele ficou triste, chateado, e a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? É pegar o cigarro e fumar. Às vezes a pessoa até ficou um período sem fumar, mas o primeiro problema que vem, o primeiro problema que mexe com a emoção dele, ele acaba fazendo isso. Vai lá e fuma, entendeu? Outra situação também é, vou para academia, vou entrar na academia. Sua razão fala, não, eu preciso ir para academia, eu preciso malhar, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha saúde. Mas a sua emoção às vezes não deixa, aí você fica ali no sofá sentado, assistindo a televisão, às vezes está com alguma outra coisa a fazer, tem uma visita, tem algo e fala, ih, esqueci de ir para... Não fui para academia, ah não, amanhã eu vou, amanhã eu começo. A gente fica sempre prorrogando isso, né? Então essa é uma situação que a gente precisa controlar, referente à razão e às emoções.